pelas crianças também. Eu gostaria que você orasse por isso. Já de um tempo eu tenho comentado, falado que meu coração sempre pensa nas nossas escolas aqui no entorno. A gente tem uma escola grande aqui, do lado aqui da igreja. E eu sempre penso que eu e você, como igreja, podemos oferecer a essa comunidade ali, a essas pessoas ali. O que a gente pode levar àquelas famílias? Pense, se eu e você, que temos a luz de Jesus, temos desafios enormes na educação desses meninos, quanto mais pessoas que não conhecem nem o Evangelho, estão jogadas aí ao pensamento humanista, ateísta, e criando os filhos sem direção, sem discernimento, e a gente vê meninos e meninas 13, 14, 15 anos com vida sexual ativa, alguns já ficando grávidas, colocadas debaixo da droga, famílias disfuncionais, pais e mães que são agressivos. Enfim, a gente não sabe como, e não percebe às vezes, como as crianças têm sofrido. E elas não sabem verbalizar o sofrimento delas. Elas não sabem dizer, eu estou triste porque meu pai e minha mãe estão assim. Elas só sofrem. Isso vai aonde? Nos transtornos, vai na ansiedade. Crianças, 10, 11 anos, depressivas. Como que criança com 11 anos pode estar depressiva, gente? Está na fase do lúdico, do Superman, e ele está depressivo. A gente precisa lembrar disso e entender que Deus tem e pode fazer e realizar coisas em nós, e nós somos instrumentos de Deus para isso. Pai, abençoa as crianças. Guarda essas vidas aqui. Guarda a mente e o coração delas. Livra-as do mal, em nome de Jesus. Protege a vida de cada uma delas. E eu oro e profetizo que elas cresçam nos teus caminhos. E eu oro também, Pai, para que outras crianças sejam alcançadas e trazidas à casa do Senhor para aprenderem o Evangelho e serem instrumentos do Senhor nesse mundo para a transformação das cidades, dos estados e das nações. Clamamos por isso, Senhor, e rogamos a Tua bênção sobre cada um deles. E traz crianças para a Tua casa, Senhor. Desperta as famílias também, para que tragam seus filhos à casa do Senhor. E que Teu nome seja em tudo glorificado. Abençoa-os em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Levi, por favor. Levi, acho que a maioria conhece. Já tem um tempo que ele não vem aqui, sei lá quanto tempo, que tem uns 3 anos ou 4. Levi é amigo de longa data. Você vê como é que ele foi, está velho? Ele foi meu professor no seminário. Você vê como é que ele está velho. Está velhinho. Levi está com a Nilva. Depois ele vai apresentar aqui a Nilva e a Isabelle e o Volcan. Acertei? Levi teve missionário na Turquia por 20 e tantos anos. Depois os turcos acharam que ele não devia estar mais lá, mandaram ele embora. E teve na Bulgária, enfrentou um deserto agora, né, Levi? Mas graças a Deus tem saído dele, né? Tenho certeza que Deus tem algo no nosso coração, que você abra sua mente, seu coração, e que o Espírito de Deus fale conosco em nome de Jesus. Irmãos, bom dia, graça e paz. Chegamos aqui já nesse clima um pouquinho frio, né? Mas eu me lembro que quando nós chegamos lá na Bulgária, né? Não é muito conhecido, né? Bulgária, lá na Europa é um dos países mais pobres, mas nós fomos morar numa vila turca lá, né? Assim, de turcos. Muitos nunca foram na Turquia, né? Mas de origem, desde a época quando os otomanos dominavam, né, aquela região. E chegamos lá animados, e até que o inverno veio. E nós chegamos a pegar lá a temperatura de 13 negativos, com muita neve, né? E a gente quase não conseguia sair de casa, porque juntava, e depois de um certo tempinho, ela virava gelo e você escorrega. É o pior momento da neve, né? Quando ela vira gelo, então muita gente se machuca, e nós encaramos ali aquele frio terrível na Bulgária. O bom é que nós tínhamos
uma lareirazinha na sala, né? Lá da casa que a gente morava, na vila, era um pouquinho afastada da cidade, era uma vila que tinha umas, talvez, 250 famílias, né? Tínhamos uma lareira, que nós ligávamos à noite, porque tínhamos que comprar madeira com antecedência, 4 meses de antecedência para preparar para o inverno, e tínhamos que abrir a porta da sala, e tinha mais um hall, e depois o quarto, para poder chegar a quintura lá no quarto, com mais ou menos entre 15 e 17 graus, isso à noite. E quando nós acordávamos à noite, de manhã, nós nos sentíamos com espírito de sorvete ou de gelo, né? Porque era terrível, né? E então nós somos lá do Rio, né? A gente faz frio na Turquia, em algumas regiões, não em Esmirna, e era de fato bastante difícil, mas o corpo vai se adaptando, né? Vai acostumando. Então aqui não sei nem quantos graus está, dá quase para andar sem camisa, né? Então, glórias a Deus por isso. Então, é um prazer, irmãos, é uma alegria muito grande para a gente vir aqui, ver o Renato, a Juliana, as filhas, né, que estão tudo crescendo, estão ficando velhas, né, as meninas, né, estão crescendo, ver o Marinho, a Débora, vocês, né, todos, né, o Ronaldo ali, né, Ronaldo? Rapaz, essa barba você pinta, né, não é? Essa não é a cor original, eu sei que você pinta para ficar mais, né? Então, é uma alegria para nós, né, a gente está aqui, a Nilva está aqui, a Nilva, né, nós vamos fazer essa semana, acho que é no sábado, né, Nilva? E não pode esquecer, 35 anos de casados, né? E glória a Deus por isso. Tá, rapaz, é verdade, né? É verdade, né? Isso. E, Maria, isso é uma conversa, né, Maria? Então, e a gente está aqui com um casal que estão também, são amigos nossos, eles em 2003 foram lá na Turquia, né, o Ângelo e a Dalva, né? Ali, Dalva, você que está aí encolhidinha, fica de pé aí para o pessoal ver, né? Olha, essa senhora simpática, está nos recebendo bem demais lá, o Ângelo, né? São amigos nossos de longa data, estão nos recebendo também, quer dizer, a gente sempre fica com o Renato, essa vez não, vamos dar uma folga para eles e vamos ficar lá, né? Com os nossos amigos, e é uma alegria. E também a Belle e o Volcan, né? Volcan, estão lá atrás, fica de pé aí, Volcan e Belle, Isabelle, né? Volcan, hoje vai ser uma boa oportunidade para você falar turco com o Volcan, né, Volcan? Volcan é original mesmo, é turco. Eu sou falso turco, né? Então, mas então a oportunidade, a Belle está ali. A Belle, ela, não sei, acho que é a primeira vez, né, Isabelle? Então, que ela vem aqui. Aliás, a Isabelle tem uma história interessante, né? Não sei se a Nilva lembra disso, né? Eu tive aqui, acho que o Bairinho ainda eu não tinha saído foi em 97, 96, não, foi em 96, final de 96, porque a Isabelle nasceu em julho, aí organizaram uma conferência, você que estava, né, Marinho, aqui, aí eu vim para a conferência, né, missionária e etc, aí depois nós fomos, acho que eu fui para o Renato, né, Renato lá, não, foi aqui na igreja, não vem com essa conversa não, Renato. Depois nós fomos para lá, é verdade. Aí, o que aconteceu? A Nilva me liga e fala para mim que ela estava grávida, mas eu fiquei bravo com a Nilva demais. Falei, Nilva, como é que você pode fazer isso comigo? Era grávida da Isabelle, né? Como? A gente vai para o campo missionário e etc, né? Tínhamos até marcado a data para viajar, e a Nilva falou, bom, eu não fiz sozinho, né? Não foi do Espírito Santo e etc, né? E eu fiquei uns 10 dias bravo com a Nilva, aí depois, né? Aí eu a perdoei, né? Então, e a Isabelle, em julho, dia 10 de julho, a Isabelle nasceu, e de fato é uma bênção na nossa vida, né? Nossos filhos, nós temos 3 filhos, eu vou mostrar aqui, antes de começar a falar para vocês, né? Cadê nosso? Conseguiu colocar aqui? Não, o nosso vai conseguir? Isso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a nossa família. Olha lá, viu? Só tem gente bonita, gente, olha. Aquilo ali, aquela primeira, foi o início da nossa jornada missionária, quando nós saímos em janeiro de 98 e fomos lá para o país de Gales, para Rio, para a escola de inglês da OM, da Operação Mobilização, né? Aquela foto aqui da esquerda, de cima, e depois aqui já alguns anos depois, em Esmirna,
lá na Turquia, né, onde nós vivemos. Eu fiquei lá 21 anos, a Nilva um pouquinho mais, porque eu saí em 2019. E aí já agora aqui, né, já em 2025, né, nós no Natal, nós temos a Débora, é a nossa mais velha, mora na Bahia, né, ela é casada com um pastor batista, nós temos 2 netinhos, temos o Timóteo e o Tito, e agora a gente está esperando o Filemon, né, não sei, né, porque se for nessa sequência, né, então, o Filemon, não sei, né, a gente como é que vai ser. Então está a Débora ali com os 2 filhinhos, o Ciro aqui na esquerda, o Ciro é o filho do meio, está com a Hannah, e nós temos a nossa netinha, a Noemi, né? A Hannah, ela é americana, e a Noemi é misturada, né? Ela é mais brasileira que americana, né? Mas então, ela tem... O Timóteo tem 5 anos, o Tito tem 2 anos e pouco, a Noemi tem 1 ano e pouquinho, ela é de fevereiro, e o Volcan e a Isabelle, né? O Ciro tá, o Ciro não, a Hannah, né? Os 2, né? Os dois. Então, estão esperando agora, ela está grávida para outubro, e a Isabelle e o Volcan, né? Não tinha menina bonita lá na Turquia, então o Volcan falou, bom, vou casar com a Isabelle, né? Porque é brasileira, os brasileiros são mais bonitos. Eles casaram há 2 anos atrás, servem, né? Lá em Istambul, e nós damos graças a Deus por essa família. Aí tem mais uma foto ali também da família toda, né? Isso foi no Natal, ali já a Débora com o Bruno, as crianças, o Volcan, a Belle está ali com o Tito no colo, e eu e a Nilva, a Hannah ali, e o Ciro, a Hannah com a Noemi também no colo. Então essa é a nossa família, né? E quando nós saímos daqui, em 98, em janeiro de 98, a Isabelle, ela tinha 6 meses de idade, né? A Isabelle tinha 6, a Débora tinha feito 5 em novembro, o Ciro estava com 2 e ia fazer 3 em março. Então, assim, uma família, vê que nós crescemos um pouquinho, né? Então, essa é a nossa família, e eu queria mostrar, né, aí para vocês. Eu acho que só a Isabelle é a primeira vez que ela vem, né? A Débora, quem sabe um dia a gente vem todo mundo visitar aqui, vai ser um prazer. Vamos dar prejuízo, né? Não sei se vão ficar com o Renato, ou com a Ângela, ou com a Dalva, né? Vamos dar prejuízo para vocês, mas vai ser uma alegria muito grande estar e trazer os nossos filhos aqui. Bom, deixa eu abrir aqui, que eu quero compartilhar. Eu sei que esse é um mês importante, né? Um mês da família. Opa, alguma coisa deu errado aqui. Deixa eu acertar aqui. E eu quero depois compartilhar com vocês aqui algumas coisas sobre avivamento e sobre também como esse é o mês. Vai ter alguma coisa errada aqui, deixa eu ver. Não, eu esqueci, eu estou mudando o nome dos netos aqui no computador, tá vendo? Gente, a idade, depois que a gente passa dos 40 é um problema, viu? Viu, Marinho? Né? 40, eu fiz 40. Vocês não acreditam não que eu fiz 40? Né? Eu sempre digo, Levi, quantos anos você tem? Olha, eu fiz 40. Eu não vou dizer quanto tempo atrás, porque aí vocês vão pensar que eu sou velho. Dá, né? Engraçado, eu não sei porquê, eu não estou conseguindo entrar com a minha senha aqui. Espera aí, deixa eu tentar a última vez. Já sei. Acho que eu estou entrando no lugar errado. Isso, agora fica mais fácil, né? Então, aí que eu quero acompanhar por aqui. Eu esqueci do óculos, é verdade, né? Que eu estava de óculos. Caramba. Esse é o problema dos 40, né? Então, irmão, então já passei aqui, mostrei para vocês a nossa família. E eu quero falar sobre famílias avivadas, missões vivas, né? E a família como agente de transformação. E eu quero ler com vocês hoje na devocional, interessante, né? Hoje, quando eu estava lendo, e eu abri aqui, e o texto
de João 16:13, diz assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Né? Então, que Jesus está falando sobre a vinda do Espírito Santo. Vou usar o microfone. Eu esqueci, está vendo? Problema dos 40. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. João 16:13. E eu também estava lendo em Lucas 4, quando Jesus, ele começou o ministério, e aqui em Lucas diz, no primeiro versículo, que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E ele ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Aí ele foi tentado, aquelas sugestões do inimigo, mas no final a gente sabe que ele venceu. O último versículo, na última tentação, ele falou assim: também foi dito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Ele chamou, ele disse que ele era Deus, quer dizer, ele era soberano sobre o diabo, sobre o inimigo. E depois, continuando, no versículo 14, quando ele inicia a sua missão na Galileia, fala assim: então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiados por todos. Aí depois ele vai para Nazaré, né, ele é rejeitado em Nazaré, onde ele fora criado, e num sábado ele entrou na sinagoga, e ele então começou a ler, né, o que está lá escrito no profeta Isaías, capítulo 63. Então deram esse livro para ele, ele abriu o livro, e ele encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E ele então fechou o livro. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Então, é o início do ministério de Jesus, e aqui é interessante ver que tudo foi acontecendo de acordo com a direção, a orientação, a instrumentalidade do Espírito Santo. E quando a gente fala de avivamento, claro que nós temos que buscar, não é, o avivamento, mas o avivamento ele não começa simplesmente da nossa busca. Esse é o desejo do coração de Deus, que nós tenhamos de fato uma vida cheia da presença dEle, uma vida que arde, né, com o fogo do Espírito dentro de nós. Então não é simplesmente o fato de eu querer. Às vezes eu posso querer, mas posso não estar preparado para receber, não é verdade? Então tem isso. Por isso que aqui, quando o pastor no começo, o pastor Renato começou a orar, ele orou, falou, ele fez uma oração de confissão, porque o Espírito não vai entrar onde, né, se a nossa vida ela estiver cheia de coisas erradas, cheia de entulho. Então é importante a gente entender isso, né, de que Ele quer de fato vir e habitar totalmente, tomar totalmente a nossa vida, mas nós precisamos estar preparados de fato para ter aí essa porção dobrada do Espírito Santo dentro de nós. Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã.
Obrigado, Pai, pela oportunidade que tivemos de aqui, como igreja, como família, de adorar, ó Deus, o Teu nome, de celebrar o Teu nome, de reconhecer, ó Deus, a Tua grandeza, a Tua soberania, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. E obrigado também pelo tempo que pudemos orar, ó Deus, abrir o nosso coração, chegar diante do trono de glória da Tua graça, Senhor, e reconhecer que nós somos pecadores, ó Pai, miseráveis pecadores, mas nós te bendizemos, porque por meio de Cristo Jesus, os nossos pecados foram perdoados, ó Deus, e nós podemos viver uma vida que louva e que glorifica o Teu nome. Eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor possa nos guiar agora nesse tempo, ó Deus, abre o nosso coração, para que, Deus, a Tua palavra, Senhor, ó Deus, possa ser compreendida, Pai, e mais do que compreendida, ela possa ser vivida por nós, na prática, Senhor, no nosso dia a dia, para que, Deus, através da nossa vida, o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja conhecido, Pai, não somente aqui onde nós estamos, mas, ó Deus, até onde, ó Pai, existem pessoas que não tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho, que não têm acesso ao Evangelho, que nós sejamos instrumentos através do qual a Tua palavra vai chegar até esses corações. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Família como agência ou agente transformador de Deus. Nós conhecemos bastante esse texto, não é, de Êxodo, lá no capítulo 12, quando Deus, de Êxodo, Gênesis, capítulo 12, quando Deus, ele chama a Abraão, não é, uma família. Então, ele separa uma família e, através dessa família, ele quer que o nome dele seja engrandecido. Então, Gênesis 12, de 1 a 3, fala assim: o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você, está comigo, né, uma grande nação, e abençoarei, já está ali, né, isso, abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em ti serão benditos, em você, uma outra versão, serão benditas todas as famílias da terra, né? Então essa aqui é o chamado, né? Quando Deus separa Abraão, separa uma família, para que através dele as nações fossem abençoadas. Em você serão benditas todas as famílias da terra, né? E diz aqui, depois do versículo 4, que Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. É o de cima, o de baixo? Tem que voltar? E é assim que volta, não? Já vai voltar. Eu vou voltar ou ele vai voltar? Tá bom. Isso. Que beleza. Agora eu posso ir caminhar, né? Isso. Então agora melhorou, né? Então, é importante a gente entender, irmãos, que quando Deus chamou Abraão, Deus não chamou Abraão para ele viver uma vida de passividade. Não foi para ele sair da terra e chegar em algum lugar, né, e ficar ali acomodado. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, Deus tinha uma razão do chamamento de Abraão, e assim como também Ele tem um propósito por ter nos alcançado pela sua graça por meio de Jesus. Hoje nós estamos aqui, né, nessa manhã, já cantamos, já louvamos, já adoramos, agora estamos aqui ouvindo, participando, ouvindo da palavra, recebendo a palavra de Deus. Mas muitas vezes a gente recebe e, como aqui já foi falado antes, e nós ficamos acomodados naquilo que recebemos, né? Nos tornamos às vezes pessoas
passivas e saímos daqui, ficamos presas nos nossos ciclos aí de dores, nas nossas contas para pagar, nas distrações, nas crises, uma existência totalmente passiva que esgota a instituição divinamente estabelecida. E às vezes nós, como igreja, corremos esse risco de viver como uma igreja apática, indiferente, que não faz nenhuma diferença no mundo que nós vivemos, entre as pessoas que nós convivemos, seja onde for. E não é esta a intenção, não foi essa a intenção de Deus quando Ele chama Abraão e Ele manda ir para uma terra, né, que ele mostraria para que ele fosse uma bênção para outras famílias, para as nações. Então, qual é o propósito divino? É que toda família alcançada por Deus, ela é investida de uma missão. E a bênção, ela não é também um fim em si mesma, mas ela é o catalisador para a responsabilidade missionária que Deus deu para cada um de nós. Quando nós vivemos nessa ilusão, né? Quando você se acomoda num banco da igreja, querendo receber de Deus e não se dá por Ele, nada acontece na sua vida, na nossa vida. Mas, quando nós vivemos dentro do propósito que Deus tem para cada um de nós, né? Quando nós vivemos a missão que Deus tem para cada um de nós, nós vamos fazer a mesma declaração que Josué fez, Josué 24:15, não é? Já no final da sua vida, ele fala assim, lá para o povo: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse era o propósito do coração de Josué, e esse é o desejo de Deus também para cada um de nós. O avivamento não virá sobre a nossa vida se o nosso propósito não for servir ao Senhor, que a nossa casa sirva ao Senhor. E caminhando aqui, né, esse é o princípio da canalização daquilo que Deus derrama sobre nós. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso quer dizer que o Evangelho, na sua essência, nunca foi apenas sobre receber, sempre foi sobre compartilhar, porque o chamado de Deus, ele transcende a nossa individualidade. Por isso que lá em Atos 1:8, Jesus, antes dele ser assunto aos céus, ele vai falar: vocês vão receber o Espírito Santo, mas recebereis, né, descerá sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E ele fala, tanto em Jerusalém, como na Judéia, e em Samaria, e até aos confins da terra. Então esse é o propósito. Tem pessoas que pensam que o Espírito Santo é simplesmente para ele nos dar dons para nós falarmos em línguas. Eu não tenho nada contra, né? Então, se é de Deus, tudo que é de Deus é bom, mas não é só isso. Eu lembro que quando eu estava fazendo um estágio no meu seminário, já há muitos anos atrás, eu estava lá em Recife, na casa de uma família conhecida da minha mãe, né? Era um final de semana, estavam me recebendo, e chegou então uma das amigas da família e começou a me fazer perguntas naquela época, né? E se eu tinha sido batizada com o Espírito Santo, se eu falava em línguas, e quais eram os meus dons, e começou, né, a questionar, e eu falei para ela, né, que estava lá no Palavra da Vida, estudando, que era um seminário assim mais conservador e etc, né? E ela começou a questionar algumas coisas da minha vida. E eu fiquei ouvindo, né? Quem tem boca fala o que quer, eu fiquei ouvindo. E quando ela foi embora, a nossa amiga, ela falou assim: Levi, não liga, porque essa nossa amiga falou aqui as coisas dela, né? Porque ela diz que faz isso tudo, e ela está afastada da igreja, e ela vive uma vida completamente descomprometida com a vontade de Deus, com aquilo que a palavra de Deus diz. Então, veja bem, não adianta você conhecer se você não viver.
não é? A essência do Evangelho. Então tem pessoas que às vezes pensam assim, né? Tá, eu já sou crente, acabou, eu vou para o céu, está garantido. Mas o que Deus espera de nós como filhos? Qual a razão de Ele nos alcançar com a sua graça, de Ele nos salvar? Qual é a razão? Qual é a motivação? Então é importante a gente entender isso. E nós, às vezes, como igreja, né, nós vivemos aí num paradigma muito grande, né? Aqui, como paradigma familiar, é bom que a gente pode usar, aí, hoje a gente usa muito a IA, né? Você prepara o sermão e depois você quer fazer uns slides e não tem como escapar, gente, né? Não tem como escapar. Claro que você tem que estudar e você vai usar. Você não vai falar assim, olha, faz um sermão sobre o Espírito Santo, né? Tem muita gente que faz isso, né? Já sai prontinho, tranquilo, faz o meu TCC, é uma beleza, né? Mas não tem inspiração nisso, não tem, o Espírito não está nisso, não é por aí que acontece. Então aqui, às vezes nós como igreja ou como família, nós somos pessoas egocêntricas, porque nós vivemos no conforto, às vezes até num conforto que Deus nos dá, mas nós nos isolamos, nós focamos nas nossas próprias crises emocionais e muitas vezes vemos uma religiosidade estéril. Então, esse não é o objetivo, essa não é a razão, não é? Essa não significa a presença constante de Deus na nossa vida. Agora, quando nós temos aí, nós somos ativos, quando o Espírito está dentro de nós, o que acontece? Nós, como família de Deus, nós nos tornamos refúgio para os cansados e luz para os nossos vizinhos. Nós desenvolvemos a nossa compaixão por Deus e o nosso serviço também, ele se torna ativo. E nós nos movimentamos de forma que produzimos ação missionária, né, que abraça o coração do Pai. Nós fazemos a vontade de Deus. Eu estava aqui, quando nossa irmã estava dirigindo os louvores, ela falando que nós poderíamos, por exemplo, abrir a nossa casa para os nossos vizinhos. Quantos vizinhos nós temos, ou amigos nós temos, no trabalho, na escola, que passam por crises, e que às vezes, se nós abríssemos a nossa casa para tomar um café, olha, venha na nossa casa tomar um café, né? E lá nós orássemos, nós abraçássemos, nós ouvimos. Tem pessoas que só querem ser ouvidas, para saírem das crises. Mas nós vivemos a nossa vida cristã muitas vezes isoladas, nós não temos contato com pessoas. Eu lembro quando eu estava no seminário, no meu último ano, uma vez tinha um professor que ele falou assim, olha, eu me orgulho de só ter amigos crentes. Eu achei aquilo uma lástima, porque nós somos luz nas trevas. Não é verdade? Nós somos luz. Eu sou luz nas trevas. E eu lembro que quando nós estávamos lá na Turquia, os nossos amigos eram muçulmanos. Nós íamos na casa deles, tomávamos chá com eles, comíamos com eles, tomava aquelas sopinhas de lentilha com eles, não é? Íamos às vezes na praia com os nossos amigos que tinham algumas casas de praia, convidavam para a gente, nós íamos. Eles eram os nossos amigos. E por quê? Por que nós não queríamos nos relacionar simplesmente com cristãos ou com outros obreiros que estavam ali? Porque nós somos luz nas trevas. A luz da luz não faz diferença nenhuma. E nós somos chamados para brilhar exatamente lá nas trevas. É na sua escola, é no seu trabalho, é na sua vizinhança, é numa fila de banco, é em qualquer outro lugar. Então é importante a gente entender isso. Nós precisamos parar de olhar para nós mesmos, para as nossas dores, para os nossos problemas, para as nossas contas e para tantas outras coisas que nós sofremos, faz parte da vida, da nossa caminhada. O próprio Jesus falou, olha, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu me lembro quando, o ano passado, eu
eu não estava assim me sentindo, né, uma dorzinha assim de leve no estômago, no intestino e tal, e eu fui fazer um exame, né, fui no médico, e a médica, eu achava que era H. pylori, né, porque você pensa na coisa mais, né, aí você toma um remedinho, você fica bom e etc., mas aí a médica falou, não, isso não é H. pylori. Eu já queria orientar a médica, né? Eu acho que a Débora sabe como é que é esse negócio. Tem alguém que quer te dizer para a médica que você tem, né, médica? Que é um problema sério, né? Esses médicos hoje não sabem de nada, né, gente? Então, aí eu ainda falei para a médica, falei, eu acho que... Pois é, então, tá vendo? Aí, ó, viu? Tá, viu? ChatGPT e outros aí, não é para quê? E eu falei, ó, eu acho que é H. pylori. Ela falou, não, você está enganado, não é. Ela falou, vai fazer uma ultrassonografia, vai fazer uma colonoscopia. Eu nunca tinha feito, né, uma colonoscopia, 64 anos nas costas, já velho, nunca fiz. Daí eu achava que nunca precisava fazer esse negócio, bobagem, né? Falei idade, agora falei, mas o corpinho continua sendo de 40, então não tem problema, viu, Débora, né? Então, aí fui fazer, aí pegamos o resultado, né, lá, o médico lá na Bulgária, muito bom, e ele falou, Levi, você está com 2 tumores coloretais, e eu tinha alguns pólipos, né, e tal, os 2, e parece que são malignos, e nós vamos fazer uma biópsia, e fez a biópsia, e depois, quando veio o resultado, ele falou, olha, você vai precisar de cirurgia, né, então, e você sabe que quando você recebe uma notícia que você tem um câncer, a primeira coisa que você faz é pular de alegria, não é verdade? Glória a Deus, aleluia, estou com câncer, né? Não é? A gente pensa que vai morrer no outro dia, né? Porque essa né, a sensação, você nunca passou por isso, você não sabe, mas você, caramba, aí começa a pensar, nossa, gente, e a Nilva aí, nova, ainda bonita, né? Vou deixar aí minha esposa aí, não é? Então, você fica pensando... E meus filhos, meus netos, quero ver meus netos crescerem, os meus filhos, do Isabelle, acabou de casar, né, e tal, então está ali, você fica, cabeça dá uma virada total. Mas aí Deus ele começa a aquecer o seu coração, a gente começa a orar, e a gente começa também a ouvir pessoas, né, que passaram por situações assim. Tem uma irmã lá de Ribeirão Preto, a dona Neuza, porque eu pedi para pessoas orar por mim, e ela falou assim, Levi, eu passei por isso aí há mais de 30 anos atrás, eu operei, eu fiz lá as quimioterapia, e eu estou aí inteira, eu estou aí bem. Ela já tem, acho que uns 90 anos quase, se eu não me engano, né, dona Neuza, irmã abençoada. E aquilo foi então... assim, aquietando o nosso coração e nos fazendo entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. Deus conhece todos os nossos dias. E não é um câncer, uma enfermidade que vai determinar a gente, não é. Eu lembro que na época do Covid, eu conheço pessoas que estavam ali na porta, né? Estava ali já, ninguém já dizia, o médico dizia, ó, se prepara, dá tchau, dá adeus e olha, vai. E se levantou, passou, a situação mudou. E outras pessoas que aparentemente estavam, não é, bem, não ia acontecer nada, e de repente, então Deus conhece todas as coisas. Então a gente precisa aprender, né, isso, que a nossa vida está nas mãos de Deus, e que nós estamos aqui para fazer não a nossa vontade, não é o que eu quero, mas é de fato a vontade de Deus. Então, o epicentro do avivamento começa no lar, na nossa casa. Antes de nós impactarmos o mundo exterior, Deus busca transformar o ambiente da nossa casa, da nossa família. Eu dou graças a Deus pelo apoio que eu tive da Nilva e dos meus filhos nesse período de tratamento, né? É uma paciência. Gente, eu gosto muito de doce. Eu gosto de doce. Salgada né? Negócio eu como assim, né? Nilva já é do salgado, eu gosto de doce. E a Nilva não me deixava comer doce, gente. Puxa vida, né, Nilva?
não deixava. Aí a Isabelle também, então, às vezes ela ficou, a Isabelle ficava no pé, pai, não, Isabelle, a Nilva falava, não come, a Isabelle tirava da minha mão e levava lá, você não vai comer, né, minha chefe. Depois de uma certa idade, nossos filhos se tornam nossos chefes, né? Mas como isso foi bom para mim nesse começo, porque eu fiquei um bom tempo, né, Nilva, sem, eu não comia doce. Agora estou até dando umas capuridas, já passei, quer dizer, não acabou ainda, eu fiz o tratamento, fiz a químio, né? Agora tem que ficar consultando os médicos, mas isso como foi bom, sentir o apoio da família. O ano passado, em julho, também, comecinho de agosto, o meu filho fez uma surpresa, ele veio lá dos Estados Unidos, né? Ele também trabalha lá, ele também é obreiro, e veio e chegou de surpresa lá para nos visitar. Minha filha, a Débora, veio lá da Bahia também com os nossos netinhos. Como foi bom passar aquela semana, né? O Ciro passou uma semana com a gente, a Débora ficou 2 semanas com os nossos netos. Como foi bom, irmãos, a presença da família ali nos apoiando. Foi muito, aquilo me abençoou bastante, né? E por quê? Porque nós procuramos ser uma família que vive para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus. Então nós precisamos, de fato, como família, aprender a ter essa comunhão, essa relação. Porque não adianta nós estamos na igreja, se nós como família vivemos aí em pé de guerra, não nos entendemos, brigamos e discutimos e o tempo todo, né? E nos afastamos de Deus, nada vai acontecer. Porque aqui diz que a solidez do altar público de adoração está intrinsecamente ligado à vitalidade do altar privado. Lembrar aquilo que Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o plano divino é que famílias inteiras sejam alcançadas, né? Estabelecendo-as como uma eclésia, como uma igreja de fato doméstica, né? E aqui é mais ou menos algo que, como é que isso acontece, né? Como é que isso acontece? É na mesa da cozinha. Discipulado e conversas, é o maior campo missionário, né? Ele desdobra-se aqui. E nós, como família, será que nós estamos sentando à mesa, como família, conversando, comendo juntos, compartilhando? Será que nós estamos fazendo isso também com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, né? Recebendo para estar ali com a gente naquele tempo de comunhão, de intimidade? Como tem sido bom nós passarmos aqui esses dias ali com Ângelo também, são os nossos amigos, e a Dalva, conversando, compartilhando, falando de coisas às vezes triviais, mas nos faz sentir, né, como família, mostra a nossa ligação, a nossa relação, a nossa intimidade. O quarto, o altar privado, reconciliação entre marido e esposa, orações dentro do lar. Será que nós, como famílias, estamos orando juntos, né? O marido com a esposa com o marido, os pais com os filhos com os pais? Isso será algo que eu e a Nilva, a gente sempre procurou fazer juntos. Claro que tem dias que nós não oramos juntos, mas nós procuramos o máximo ter esse nosso tempo, orar juntos. Eu sei que tem muitas famílias da igreja, a gente não adianta você orar por avivamento se você, na sua família, né, nós como crentes não temos essa intimidade, não buscamos juntos a presença de Deus. E a porta, acolhimento e graça, o exemplo diário para o mundo interior era você receber pessoas, você acolher pessoas e você demonstrar essa graça que está sobre você na vida de outras pessoas. Por isso que o avivamento familiar não é uma emoção passageira, mas é uma cultura espiritual enraizada na arquitetura da casa da nossa família, da família de Deus. Eu me lembro que quando nós estávamos para sair do Brasil, né, alguns dos nossos parentes
eles não são crentes, e eles ficavam preocupados. Olha, já pensou, vocês, filhos de vocês pequenos, vocês vão para um país diferente, para uma cultura diferente, vocês vão como obreiros, já pensou se o sustento faltar, o que vocês vão fazer, como é que essas crianças vão viver, vocês já pensaram se essas crianças se tornarem muçulmanas, né? Se elas mudarem lá a cabeça delas, e nós não estávamos preocupados com isso, porque nós tínhamos convicção de que se Deus nos chamou, Deus ia guardar a nossa família, os nossos filhos. E nós procurávamos, nós tínhamos um dia, orávamos por ele todos os dias, mas nós tínhamos um dia especial, que era o dia da família, e nós gastávamos tempo com os nossos filhos ali, para que eles pudessem, de fato, entender quem nós éramos naquele lugar. Obviamente que vai chegar um momento que eles vão decidir. Eu não posso decidir o futuro do meu filho, mas eu posso ser uma influência positiva na vida dele, quando nós juntos buscamos de fato a Deus, servir a Deus e sermos também exemplos para eles. Às vezes nós como pais ou como pastores ou missionários, nós falhamos muito nessa área. Porque às vezes nós ficamos tão preocupados com a igreja, com as pessoas, e às vezes nós nos esquecemos dos nossos próprios filhos. Mas nós temos que repensar, de fato, como é a nossa relação, a nossa relação na nossa casa, porque esse, de fato, o avivamento de Deus na nossa vida vai começar aí. A.W. Tozer diz que nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. John Wesley, né, também um dos grandes aí avivalistas, ele disse: acenda-se em fogo por Deus, e as pessoas virão vê-lo queimar. Se a presença de Deus não for cultivada dentro de casa, será um desafio manifestá-la fora dela. E nós queremos, de fato, que a nossa casa, que esse avivamento comece dentro de nós. Tem um outro círculo também que é importante, irmãos, para sermos canais de bênção. O plano de Deus, já falamos disso, vamos repetir aqui, nunca foi o isolamento espiritual, mas a influência espiritual. Famílias cheias da presença de Deus tornam-se, por natureza, canais de graça para a comunidade ao redor. Quando nós lemos Atos 6, nós percebemos isso, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada casa havia temor. E lá no 46, ele vai dizer que por causa da simpatia do povo de Deus, da igreja, Deus ia acrescentando aqueles que seriam salvos. Deus vai trazendo, Deus vai atraindo. Quem não quer viver próximo de uma família abençoada, né? Uma família que é exemplo. Agora, ser exemplo, ser abençoada, não significa que nós não temos os nossos problemas, mas é uma família que tem a presença de Deus. Então, a igreja primitiva, ela florescia assim, porque famílias, elas abriam as suas casas, eles partiam o pão de casa em casa, eles iam nas casas uns dos outros. E eu não sei qual foi a última vez que você foi na casa de alguém para gastar tempo com essa pessoa, ou alguém veio, você abriu a sua casa para estar com você, eu não sei, mas essa era uma das maneiras que Deus usava as famílias para que pessoas pudessem ser influenciadas pela presença dele na vida dessas famílias. O Hudson Taylor, ele vai dizer que a grande comissão é um mandamento a ser obedecido, né? E William Carey, um dos pais aí de missões modernas, ele sempre dizia assim: espere grandes coisas de Deus e tente grandes coisas para Deus. E quando ele quis sair
para fazer o trabalho missionário. A própria igreja dele disse: olha, se Deus quiser fazer alguma, Deus quiser transformar o coração das pessoas, Ele não precisa de você e nem de mim. É verdade, a obra é de Deus, mas nós somos as pessoas, os canais que Deus quer usar para que o nome dele seja conhecido, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, às vezes diz assim: olha, prega o evangelho, se possível use palavras. Não, o evangelho tem que ser pregado com palavras e com a vida. Se a fé vem pelo ouvir a palavra, então você tem que pregar. Jesus, quando ele saía pelas vilas e pelas cidades, ele pregava o evangelho do reino, ele curava as pessoas, ele expulsava demônios das pessoas. Então ele pregava, ele usava palavras. É importante a gente entender que nós precisamos ser esses canais de bênçãos, usando a palavra de Deus como canais de graça para a nossa comunidade ao redor. E aqui de novo, não é? Repetindo aqui com vocês, esse é o ciclo da bênção dinâmica. Quando eu represo aquilo que Deus me dá, a graça entra, mas ela fica retida. Quer dizer, o resultado, emoção religiosa estéril e egocentrismo, porque tem muita gente que sai por aí à procura, né, de bênção e de oração e de profecia, e recebe aquilo e ela retê, mas não é o desejo do coração de Deus. Ele quer que nós sejamos canais de influência na vida das pessoas, porque quando a graça entra e a compaixão flui, o que acontece? Ela alimenta os necessitados, ela acolhe feridos, ela discipula, né, os convertidos, e ela também sustenta missionários. Aqueles que andam perto de Deus começam a sentir o que Ele sente pelas pessoas. O que você sente? O que nós sentimos pelas pessoas que não têm Deus, que estão à nossa volta? Irmãos, eu tenho certeza de que essa saída dos irmãos no próximo final de semana, para ser, ou daqui a 2 semanas, não sei, canal de bênção, irmãos, eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração de alguém, Deus vai usar a sua vida como ponte, para que essa pessoa possa conhecer a graça e o amor de Deus. Talvez você nem fale muito, talvez é alguém que vai chegar perto de você lá nesse lugar, e você só vai dar um abraço, você vai recebê-la, você vai acolhê-la. Deus vai dizer para você o que você precisa dizer ou não para essa pessoa que vai chegar perto de você, porque esse é o papel do Espírito Santo. Ele vai dizer o que você tem que falar, o que você deve falar, o que você deve compartilhar. Porque quando nós nos colocamos, né, à disposição de Deus como canal de bênção, de influência, essa graça de Deus, ela vai fluir, ela flui através da nossa vida. E aqui, irmãos, de novo, o evangelho, né, quando nós vivemos esse evangelho relacional, um simples gesto pode abrir portas enormes para o reino de Deus. É uma ligação, né, alcançando uma família que sofre em silêncio, né, é uma refeição, um convite à mesa para quem perdeu a esperança, oração, intercessão intencional pelos vizinhos, pelos amigos, o acolhimento, abrindo a casa para comunhão e para evangelização. Isso é o evangelho relacional. E nós fomos criados para isso, nós não fomos criados para viver, né, uma vida isoladas. E aqui a gente vê também qual é o propósito global de Deus ao derramar sobre nós o Espírito, ao nos separar, né, para fazermos parte da família de Deus. Então, qual o propósito global de Deus? Aqui o conceito central: o Espírito Santo não foi concedido apenas para experiências espirituais pessoais, mas para capacitar o testemunho até aos confins da terra. Deus tinha um único filho, segundo David Livingstone, e Deus fez dele um missionário. Então, quando uma casa
compreende a sua missão global, os filhos crescem com um senso de propósito e o sofrimento adquire significado e a fé se fortalece. Vi sair da Turquia, quando nós saímos em 2019, não era o meu plano. Eu achava que morreria lá na Turquia, era o nosso desejo. Eu quero viver aqui, quero pregar o evangelho aqui na Turquia. Deus nos tirou de lá em 2019, eu não posso mais voltar para a Turquia. Eu sou persona não grata, né? Então, eu sou um espião de Deus ali no Médio. Tudo bem. Eu tenho um amigo que ele mora lá na Alemanha, ele era obreiro lá, era pastor de uma igreja, e nós fomos visitá-los acho que uns 3, uns 4 anos atrás, e ele e a esposa, não, porque nós vamos voltar e ir para a Turquia, porque vamos. Eu e a Nilva, nós pensamos, eu gosto muito, eu gostaria de voltar lá, mas eu entendi que se Deus fechou aquela porta, é porque Ele queria abrir uma outra porta, e nós fomos trabalhar com turcos na Bulgária. Irmãos, tem centenas, provavelmente, de vilas na Bulgária, de turcos, né, de pessoas, de muçulmanos, que não têm acesso ao Evangelho, não tem ninguém ali pregando o Evangelho. Então, se a fé vem pelo ouvir a palavra, como ouvirão se não há quem pregue? Então, Deus, veja bem, então nós entendemos que o governo turco nos mandou como missionários para nós estarmos trabalhando ali na Bulgária, porque Deus, Ele usa quem Ele quer, e nós fomos para lá, e começamos um trabalho numa comunidade com crianças, porque era uma igrejinha bem pequenininha, quando a igreja estava cheia, tinha 12 pessoas, não tinha uma criança na igreja, e nós começamos a fazer um trabalho com a comunidade, lá com as crianças, sair na rua, convidar, olha, domingo nós vamos ter uma atividade com vocês, e fazemos escola dominical, e algumas daquelas crianças se converteram. A Nilva ainda se relaciona com algumas das meninas, né, meninas de 11, 12, 13 anos, que talvez, quando chegarem 15 anos, a família vai quase obrigá-las a casar, né? Então, você imagina, né? Milena já tem 15 anos e é solteira. Olha só, gente. Está encalhada, gente. Né? 15 anos. As meninas lá com 14 anos já estão casando. Com 15 anos, algumas já têm até filho, caramba. Puxa vida, né? Assim, sem perspectiva nenhuma. Os pais tiram da escola com medo né, das filhas, às vezes fazem lá o ensino fundamental, né, e às vezes nem completam, estudam 4, 5 anos, os pais tiram da escola com medo, né, delas serem abusadas e etc, porque muitos pobres fumam muito, às vezes já os adolescentes lá bebem muito e ficam com medo e tiram, e deixam a menina em casa esperando para casar, e às vezes acerta com os parentes, com os vizinhos já, um casamento assim, totalmente novas e inexperientes e sem perspectiva, num lugar pobre. Às vezes, para ganhar a vida, tem que ir para a lavoura, e quando, né, tem época de colheita ou de plantação, vão trabalhar assim com uma vida muito simples, com o básico. E muitas daquelas crianças que iam para a igreja, eles iam com fome. Nós usávamos o nosso sustento para comprar biscoito, chocolate, uma bebida para dar depois, né, ali das nossas reuniões para aquelas crianças, e às vezes, né, elas não queriam 1, queriam 2, queriam 3, queriam 4, às vezes pegava o chocolate, o biscoito, colocava no bolso, a gente estava vendo aqui no bolso, e chegava para a gente, eu não peguei não, isso aí no seu bolso, o que é? Aí tentava esconder, né, mas a gente entende isso, gente, é carência. É fome, não tem essas coisas. Deus nos deu a oportunidade, nesses 5 anos que passamos ali, de estar trabalhando com essas crianças e alguns resultados daquilo que foi semeado no coração dessas crianças. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, pessoas totalmente isoladas, alheias, indiferentes a graça desse Deus que nós conhecemos. E a gente precisa entender isso, né? Que nós fomos chamados para ser bênção até nos confins da terra.
E aqui, nessa ideia central aqui, é quando uma casa compreende a sua missão global, os filhos crescem com um senso de propósito, o sofrimento, as lutas que nós passamos adquirem significado e a fé, ela se fortalece. Foi difícil sair lá da Turquia e ir para a Bulgária, foi difícil. O frio no inverno era muito intenso. As crianças então eram, né, graças a Deus que as crianças aqui da nossa igreja são todas obedientes, não fazem arte, né, não desobedecem os pais, na verdade é tudo gente boa, né? Milena nunca desobedeceu, nunca fez uma arte, né, Milena? Quase perfeita, não é verdade? Ixi, eu não sei não, hein? Alguém está assim, ó. Mas lá as crianças, gente, totalmente assim, criadas sem amor, muitas nas ruas, né? E etc., carente do amor de Deus. Eu, há 2 anos atrás, foi uma família de brasileiros, eles são lá de Rio Claro, São Paulo, e eles moram na Itália também, fazem um trabalho lá com uma igreja. Eles foram nos visitar para fazermos uma EBF com essas crianças lá no verão. Gente, como foi abençoada aquela EBF, porque eles abraçavam aquelas crianças, faziam atividade com aquelas crianças, e depois eles ficavam perguntando, quando Yasmin, quando eles vão voltar aqui para a gente fazer esse trabalho. Nós tínhamos até programado alguma coisa, né? Íamos levar uns dentistas lá para dar assistência também, para passar uma semana fazendo um trabalho com eles, né? Então, carentes de amor, e quando você dá atenção, você compartilha, mesmo com as desobediências, com as artes que eles fazem, quando você fala assim, olha, não fala, não conversa, aí que eles vão conversar mais ainda, mas Deus vai te dar graça para você, né? Porque você está ali amando aquelas crianças e compartilhando esse amor de Deus por nós com a vida delas. Então é interessante isso, foi difícil, foi sofrível deixar o lugar que nós estávamos, mas Deus, Ele foi depois nos fazendo entender que Ele nos levou para aquele lugar com um propósito. E aqui a gente vê, irmãos, depois, olha só, como as casas comuns, o impacto em comum que elas podem causar. A casa de Cornélio, lá em Atos 10, né? Que foi o epicentro do evangelismo, rompendo barreiras culturais, porque o próprio Pedro, ele não queria, né? Como é que eu vou na casa aí de um gentio qualquer, né? Então, Deus falou, não, vai lá e prega, e ele foi, e Cornélio, ele se converteu. A casa de Lídia, Atos 16, base de hospitalidade e fundação de novas igrejas. O carcereiro lá de Filipos, lá em Atos 16 também, salvação em meio à crise familiar profunda. O que eu, né, posso fazer com a minha casa para sermos salvos? Casa de Priscila e de Áquila. Romanos 16, o centro de discipulado teológico e treinamento. O que Deus pode fazer nesse mundo através das nossas famílias? Você pode pensar, mas eu sou uma pessoa... Nós somos uma família comum, são as pessoas que Deus usa pessoas disponíveis. E Ele pode fazer diferença aqui, em qualquer lugar, através da sua vida, através da sua família. E como é que Deus faz? O que a gente pode fazer? Como eu posso participar mais dessa obra de Deus? É verdade que nem todos são chamados a mudar de nação, mas todos nós somos convocados a missão. De que forma? É o que nós fazemos aqui, orando, né? Intercedendo pelo avanço do reino. Senhor, venha o teu reino. Oramos aqui pela nossa comunidade, oramos pela nossa cidade, oramos pelo nosso país e oramos também por aqueles que não têm acesso ao Evangelho. Irmãos, nós trabalhamos com uma missão e a nossa prioridade é exatamente alcançar povos não alcançados e povos não engajados, povos que não têm nenhuma presença do Evangelho.
E os irmãos acham que isso é fácil. Será que foi fácil sair do Brasil em 98 com uma menina de 6 meses, com um menino que não tinha 3 anos e uma outra com 5 anos, e deixar o nosso país? Eu era pastor de uma igreja do Rio, deixar o nosso país do conforto e ir para um lugar que a língua é difícil, a cultura é diferente, e nós não sabíamos como seria ali, mas Deus faz, vai! E nós simplesmente obedecemos a voz de Deus. E nesse período, nesse tempo, irmãos, nós, como obreiros, como missionários, nós não acumulamos absolutamente nada. O bem que nós temos é Deus, é a presença e o cuidado de Deus na nossa vida. Porque vivemos todo esse tempo, 28 anos, irmãos, como missionários fora, e ainda tem, acham que ainda tem alguma lenha para queimar ainda, porque a nossa missão, eles nos convidaram para nós sermos a mentores de líderes, de plantadores de igrejas lá na África. Então eu e a Nilva, nós vamos precisar viajar, a gente pode morar em qualquer lugar aqui do Brasil, pode morar até aqui em Curitiba, viu, pastor? Se tiver uma casa disponível aí, a gente vem, né? Mas o aluguel tem que ser, assim, né? Igual o salário do Chico Anísio, em qualquer lugar, eles falaram, vocês moram em qualquer lugar, vocês vão precisar 3 ou 4 vezes viajar para visitar esses plantadores de igrejas e para mentorear, para caminhar com eles, para orar com eles, para compartilhar a experiência de vocês com eles, não é? Porque esse tempo todo no campo, também como pastor, então esse é o desafio, nós aceitamos esse desafio. Semana que vem, eu e a Nilva, nós estamos indo para a Tailândia, para ter um encontro lá, vão 140 líderes lá, da Ásia, da África, da Europa, dos Estados Unidos, vamos nos reunir, nós vamos sentar com esses líderes para tratarmos essas estratégias de visitação, e para conhecê-los, e para conversar, não é? E a gente não sabe como é que vai ser, mas uma coisa eu sei, que Deus vai nos sustentar nessa caminhada, Deus vai nos dar sabedoria para ajudarmos esses plantadores de igrejas, e Deus vai nos dar graça. A gente nem sabe o que a gente vai comer, né? Lá, se vamos comer cobra, lagarta, lagartixa, barata, não sabe, rato, não sabe, né? Mas nós estamos dispostos a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, e nós aceitamos esse desafio. Então, vamos viajar, vamos ficar quase 10 dias fora, aí, tratando dessas coisas, ver como nós podemos servir porque muitos desses plantadores de igrejas nunca foram para um seminário, né? Não tem muito preparo, então a gente vai ajudar esses irmãos a caminharem, né? Vamos treiná-los a andar com Deus e ajudá-los para que eles possam treinar outros também, porque o objetivo nós não estamos preocupados com igrejas, templos, mas são muitos lugares de perseguição, você não pode ter um templo, não é? Então, são igrejas nas casas, então ajudá-los. Na África tem muitas igrejas que eles se reúnem, sabe como? Embaixo de uma árvore. Pena não ter trazido foto aqui para mostrar para vocês. Andam quilômetros, se juntam debaixo de uma árvore, às vezes 100, 200 pessoas, e ali na África é bom, né? Aqui se fica com dança, lá eles cantam, dançam, pulam, perneiam, e o culto lá demora 4, 5 horas, né? Aqui às vezes demora 1 hora, o povo já está quase tacando a Bíblia no pastor, né? Para o pastor parar de falar, não é verdade? E lá 4, 5 horas você fica ouvindo e cantando e pregando e dançando, né? E etc. Então, mas é a maneira que eles cultuam a Deus, e é o que Deus está no coração. Agora, para que os missionários estejam aí nos campos, fazendo esse trabalho, eles precisam de parceria das igrejas. E o que nós fazemos? Nós falamos aqui que nem todos são chamados para mudar de nação, mas nós podemos orar e nós podemos contribuir, não é verdade? Porque quando nós investimos nos missionários, é a igreja lá, não é um missionário. Porque nós não estamos lá fazendo a nossa vontade, mas nós estamos representando pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus seria conhecido. Então nós podemos contribuir, sustentar o avanço
missionário financeiramente, acolhendo, abrindo as portas para os que chegam e para a comunhão, sendo enviado para evangelizar e servir diretamente aqueles que Deus tem chamado para que possam chegar, de fato, aos campos. E essa aqui, né, é a herança de uma família avivada. O maior legado que alguém pode deixar não é dinheiro ou bens, mas é uma vida transformada. Famílias missionárias não são perfeitas, não são necessariamente perfeitas, não são perfeitas, mas são disponíveis. Sua casa pode ser um farol, um ambiente de cura e um instrumento missionário nesta geração. E esse é o avivamento que gera a missão. É orar a Deus: Senhor, usa a minha casa para tocar outras famílias, onde quer que elas estejam. Seja através da minha oração, seja através da minha contribuição, seja me enviando para esses lugares, ou recebendo, acolhendo pessoas, que o Senhor possa usar a minha casa para tocar outras famílias. Porque uma família que anda com Deus, nunca vive apenas para si, ela impacta outras vidas para a glória de Cristo. Coisa bonita, né, gente? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, né, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Qual é o objetivo? Para que nós possamos abençoar outras pessoas. E será que nós estamos dispostos, né, orando nesse mês de avivamento, ser esses canais? Ou nós queremos que o Espírito venha e esteja sobre nós e nos encha e fique sobre nós, e nós não compartilhamos aquilo que recebemos de Deus com outras pessoas? Que Ele possa nos ajudar a entender o propósito do nosso chamamento e o propósito que Ele tem para nós como igreja do Senhor Jesus. Eu quero agradecer, irmãos, a vocês pelas orações. O pastor Márcio contactando o pastor Renato, sempre mandando algumas mensagens para nós. Obrigado pelas ofertas. Eu recebi ofertas de vocês da igreja. Eu sou imensamente grato pela vida de vocês e pelo que vocês têm representado também na nossa vida no campo, na Turquia, na Bulgária e onde quer que Deus nos use. Eu sou grato a Deus, porque vocês são parte daquilo que Deus tem feito na nossa vida e através da nossa vida.